Globo Rural. Oferecimento Farmácia do Leme. 60 anos de tradição. Tudo a qualquer hora. A colheita da soja em Mato Grosso do Sul está atrasada, mas os produtores confiam no lucro. Nos primeiros dias de vida, o leitão é muito delicado e precisa de uma série de cuidados. Daqui a pouco você vai conhecer algumas recomendações de manejo. Carneiro. O que o criador deve fazer para manter seus animais com saúde? Em Minas Gerais, a preparação do feno para alimentar o gado na época da seca. Essa aqui é uma batata sadia. Agora veja a diferença em relação a essa outra, que foi atacada por uma doença chamada sarna, para a qual não tem cura. Mas dá para prevenir. No programa de hoje a gente vai ver como se faz essa prevenção. Começa a chover na região produtora de farinha de mandioca da Bahia, mas as plantações ainda não se recuperaram da prolongada estiagem. A febre do pesque-pague. Só na Grande São Paulo são mais de 400 sítios que foram transformados em pesqueiros. São eles que estão viabilizando a piscicultura no Vale do Ribeira. Bom dia. O conflito pela posse da terra gerou mais uma tragédia no campo essa semana. Quarta-feira passada, uma rodovia que liga o município de Curionópolis a Marabá, no Pará, se transformou em cenário de guerra. Estas imagens, exibidas no Jornal Nacional, mostram o confronto entre a Polícia Militar do Pará e os agricultores sem terra. Confronto que fez dezenas de mortos e feridos entre os agricultores. Assim como o massacre de Corumbiara em Rondônia no ano passado, esse do Pará revela a incompetência do país para resolver seus problemas agrários. Ano após ano, plano após plano, parece que o Brasil ainda não se convenceu de que a questão agrária depende de solução política e não de polícia. Bem, nossa primeira reportagem de hoje trata de um problema sério da criação de suínos. De cada 100 leitões que nascem no Brasil, 12 morrem no primeiro mês de vida. Essa taxa pode cair se o criador tomar alguns cuidados básicos. Veja as recomendações da Embrapa de Suínos em Concórdia, Santa Catarina. Esses leitões têm 28 dias e estão prontos para o desmame. Cada um pesa 8 quilos e são um tipo de animal que todo produtor quer ter. Mas para chegar até aqui, eles passaram por uma fase muito delicada e que exige muita atenção do criador. O leitão nasce frágil e dá muito trabalho, mas os cuidados são fundamentais para reduzir as mortes na leitegada. Nós temos que considerar que uma fêmea é uma máquina de produzir leitão, né? Então, cada leitão desses que nasce vivo e que depois morre, ele custa cerca de 60 quilos, 55 a 60 quilos de ração. Se morrer o leitão, entra o prejuízo, porque é um leitão que a porca consumiu ração para produzi-lo. Dr. Nelson Moraes vai mostrar dia a dia quais devem ser os cuidados com os leitões na fase de amamentação. O trabalho começa mesmo antes do nascimento. A porca prenha recebe um banho de água e sabão. Vale cuidado especial na região da vagina e nas tetas. É fundamental para retirar sujeiras, alguns parasitas da parte externa das porcas, né, antes delas serem introduzidas na maternidade, que deve estar limpa e desinfetada também. Enquanto ela se diverte com a mordomia, já tem gente preparando a sala do parto. Um desinfetante à base de iodo ou amônia. Esse pulverizador pode ser uma máquina elétrica ou pode ser também para produtores menores, pode ser um pulverizador costal, manual. No processo de desinfecção é muito importante que o produtor use produtos disponíveis no comércio, nas casas agropecuárias,
e usá-los na dosagem correta, de acordo com a recomendação do fabricante. Pronto. Sala limpa, porca limpa, é só aguardar o parto. Repare como elas caminham devagar. Cada uma traz no ventre o peso de 11 ou 12 leitõezinhos. Umas 6 horas antes do parto, a fêmea já solta leite das tetas. Este líquido viscoso é sinal que a placenta se rompeu. Só faltam 15 minutos. Dr. Mores massageia a porca para ajudar nas contrações. E lá vem o primeiro. Um leitão que nasceu normal, né? Por que precisa secar assim o rostinho dele? Primeiro, para evitar que ele engula esse líquido e com isso ele possa se afogar. E segundo, é para, principalmente em dias frios, evitar que o leitão se resfrie mais ainda. Em seguida vem o corte do cordão umbilical. O leitão fica apoiado numa cama especial para o manejo. Se apanha o cordão desinfetado, previamente desinfetado, e se faz a ligadura cerca de 3 centímetros da barriga do leitão. O produtor deve cortar o umbigo 1 centímetro abaixo da ligadura. É muito importante, nesse momento, imediatamente fazer a desinfecção do cordão umbilical, porque através do cordão umbilical é uma porta de entrada de agentes infecciosos, que podem causar várias doenças. E para desinfetar está usando o quê? Está usando uma solução de iodo e se introduz o cordão umbilical, imergindo totalmente na solução desinfetante. O leitão já nasce com 8 dentes, que podem machucar as tetas da porca. O criador deve cortá-los com a ajuda de um alicate. Tem que ter o cuidado de cortá-lo bem rente à gengiva, sem machucar a gengiva e sem deixar o dente pontiagudo. Agora o leitão está pronto para mamar o colostro, um leite mais grosso que a porca produz nos 2 primeiros dias. Além de todos os nutrientes que o leitão deve receber, né, em termos de proteína, gordura, aminoácidos, o principal ingrediente são os anticorpos, que vão proteger, vão dar aquela resistência contra doenças, né, ao leitão. Alguns leitões têm dificuldade para mamar. Repare como este se desequilibra e não consegue alcançar a teta da mãe. Nesse caso, o criador deve ajudar o desajeitado. O mesmo cuidado vale para leitões muito fracos. Caso contrário, podem ficar subnutridos e até morrer. Eles sentem frio e aí eles vão se aquecer junto à porca e com isso a porca levanta e ao deitar-se ela acaba esmagando os leitões. E uma das principais causas de mortalidade nessa fase é o esmagamento. No segundo dia, o leitão já engordou 200 gramas. É hora do corte do rabo. O corte do rabo deve ser feito nessa última parte do rabo, que é uma parte insensível, especialmente para evitar o canibalismo, o vício de uns morderem o rabo do outro na fase de crescimento e engorda. A Embrapa recomenda um alicate especial que esmaga o rabo e reduz o sangramento. Aqui novamente se usa a solução de iodo para desinfetar. Terceiro dia, o leitão precisa de uma injeção de ferro para evitar a anemia. Dr. Mores prepara a dose de acordo com a indicação do fabricante. Ele puxa a pele do pescoço para evitar que o líquido volte pelo buraco da agulha. É também no terceiro dia que ele recebe uma marcação na orelha que serve para identificação. No primeiro mês de vida, o frio é grande inimigo do leitão. Atrapalha o ganho de peso e contribui para o aparecimento da diarreia, maior causa de morte nesta fase. A instalação de um caixote como este ao lado da baia da porca resolve o problema. Ele é aquecido por uma lâmpada comum de 100 watts, ligada a um termostato que mantém a temperatura. Se ficar muito quente, a lâmpada desliga automaticamente. Logo no nascimento se regula a temperatura por volta dos 32 graus centígrados. E após se pode ir reduzindo 1 grau por semana, de modo que por volta do desmame a temperatura seja em torno dos 26 graus centígrados. E você usa um termostato para cada caixote? Não. O produtor pode usar um termostato para cada sala de maternidade. Normalmente é suficiente para controlar cerca de 10 a 12 caixotes desses aqui.
Quando o leitão completa 10 dias, já pode começar a receber ração no coxo. Ela é fornecida em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Essa é a idade ideal para fazer a castração dos machos. Aqui o pessoal usa o método chamado de castração ignal. O corte é feito um pouco acima dos 2 últimos pares de tetas. É um corte pequeno, de 2 centímetros, suficiente para puxar os testículos para fora e cortar. E não precisa fechar esse corte? Não, esse corte ele está localizado entre as pernas, né? Com o leitão em estação de pé, esse corte fica fechado e em poucos dias ele cicatriza. Ao contrário do que a castração escrotal, o leitão tem o hábito de sentar-se e nesse processo, quando ele senta na baia, ele pode contaminar a ferida cirúrgica e provocar uma infecção. Em quanto tempo ele fica sequinho, fica bem cicatrizado? Em cerca de 1 semana a 10 dias ele está já seco e curado. Agora é esperar até o leitão completar 28 dias para fazer o desmame. Um leitão excelente, né? Deve pesar uns 8 quilos. E como ele veio desenvolvendo bem até essa fase, daqui adiante vai ser moleza para o produtor. Provavelmente ele deva atingir os 100 quilos de peso vivo por volta dos 140 a 150 dias de idade. Depois que ele chegou nessa fase, daí para frente é mais simples? É mais simples, é mais simples. A fase mais crítica é a fase de amamentação. E se ele passou bem essa fase, as outras 2 fases são bastante simples. A Embrapa tem este folheto que custa R$ 4,50 com as informações sobre os cuidados com os leitões. Embrapa, Caixa Postal 21, Concórdia, Santa Catarina, 789.700-000. Embrapa, Caixa Postal 21, Concórdia, Santa Catarina, 789.700-000. As notícias que você vai ver daqui a pouquinho no Globo Rural. Volta a chover na região produtora de mandioca da Bahia. E a colheita da soja está quase no fim em Mato Grosso. Depois dos comerciais. A Globo, bola o que rola. Aladim, uma turma que adora o perigo numa confusão das Arábias. Dos estúdios de Walt Disney, Aladim, neste domingo, 12h15. Globo e você, tudo a ver. Você vai saber agora porque a Rede Manaus é líder no mercado de pneus. Dá só uma olhada na modernidade das nossas instalações. Os técnicos em montagem, alinhamento e balanceamento. E todos os funcionários foram especialmente treinados para melhor atender você. Olha só o estoque. É impossível você não encontrar o pneu que você procura. Além do melhor preço e do pagamento em 3 vezes sem juros, a Rede Manaus e a Pirelli dão 5 anos de garantia para os seus pneus. E por escrito, hein? Rede Manaus, sempre perto de você. O Rio continua de braços abertos. É sinal de boas-vindas a mais 2 lojas das Casas Bahia, que no dia 22 de abril estarão de portas abertas, agora em Ipanema e Catete, oferecendo as melhores oportunidades em eletrodomésticos, com o atendimento que você merece, crédito rápido e fácil e sem taxas, além da entrega imediata e totalmente grátis. Lembrando que a garçom agora é Casas Bahia, dedicação total a você. A Globo, bola o que rola. Patrick Swayze, Demi Moore, numa história de amor que emocionou o mundo. Ghost, do outro lado da vida. Filme vencedor de 2 Oscars, com Whoopi Goldberg. Temperatura máxima. Neste domingo, 12h30. Globo e você, tudo a ver. O ministro da Agricultura, Andrade Vieira, entregou sua carta de demissão para o presidente Fernando Henrique Cardoso na sexta-feira. O presidente aceitou a demissão, mas pediu para o ministro continuar no cargo por mais alguns dias, até a posse do sucessor. O tempo mudou essa semana no norte da Bahia. A chuva deu um pouco de esperança ao produtor de mandioca. Na região produtora de mandioca da Bahia, a chuva não caía há cerca de 5 meses.
estiagem insuficiente para causar sérios estragos nas plantações que já tinham sofrido o ataque de lagartas em dezembro passado. Agora a paisagem mudou. A chuva está de volta, mas a maior parte da lavoura de mandioca foi perdida. E essa chuva agora, o senhor acha que vai adiantar alguma coisa? Espera, mas não é mais suficiente para dar a mesma produção. Mesmo sem ter chegado a tempo de garantir tudo o que foi plantado, a chuva está motivando a preparação de novos plantios e ajudando na hora de arrancar da terra o que restou do período de seca. Quando a gente estava arrancando, não estava quebrando tudo, desperdiçando, né? Mas agora sempre está melhorando, 100%. Agora está mais fácil. Está mais fácil. O rendimento médio na Bahia é de 14 toneladas por hectare, mas devido à prolongada estiagem e ao ataque da lagarta mandarová, essa produtividade caiu quase à metade. O resultado é que muitas casas de farinha como esta estão funcionando com capacidade ociosa. Nós já chegamos a produzir a média de entre 60 a 80 sacos semanal por semana. Hoje, infelizmente, nós temos o desprazer de produzir 20 sacos. Né? Então, 20 sacos hoje já é exagerado para a nossa produção. O preço compensa? Não compensa, porque devido à falta da farinha. Hoje nós vendemos saco de farinha por R$20. E para que anos passados nós vendíamos ela mais barato, a R$13, mas compensava que a produção era ótima. A falta de farinha está provocando alta no mercado. Na Bahia, o preço da saca de farinha subiu de um ano para cá 53%. No Paraná, a alta foi de 40%. Preço estável para o boi gordo, confira. Em Jales, São Paulo, a arroba foi vendida por R$ 22,00 no prazo de 30 dias. Em Campo Grande, R$ 20,50. Mesma cotação de Goiânia. E em Governador Valadares, Minas, R$ 20,00. No Espírito Santo já começa a colheita das primeiras lavouras do café Conilon. E o produtor está animado. Os cafezais do Espírito Santo apresentam este ano algumas perdas por causa de uma seca que já dura 90 dias. Alguns ramos apresentam grãos pretos queimados pelo sol. Mesmo assim, a previsão é de que a safra chegue a 4 milhões de sacas, o dobro do ano passado, quando a estiagem foi mais severa. Eu sempre gosto de café e acreditei, então esse ano a safra vai ser boa. Os produtores estão otimistas também com a comercialização da safra este ano. O café robusto está se acentuando no consumo brasileiro como o café da bebida forte, né? Aquele que acelera a bebida do café, especialmente é indispensável hoje nos cafés expressos. Então eu acho que nós não temos nenhuma dúvida que a comercialização do robusta vai ser muito boa durante o ano de 96. O café Conilon subiu esta semana. Em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, a saca saiu por R$ 105,00, alta de 3% na semana. O arábica também melhorou. R$ 136,00 a saca do bebida fina em Guaxupé, Minas, alta de 2,5% na semana. E o milho está subindo de preço em plena safra. Na sexta-feira, fechamento dos mercados, o produtor de Rio Verde, Goiás, conseguiu R$ 6,30 pela saca. Em Maringá, no Paraná, o preço já bateu nos R$ 8,00, alta em 30 dias de 21%. O presidente da Cocamara, cooperativa de Maringá, acredita que essa tendência de alta do milho não é passageira. Existe um estoque oficial do governo que a gente não sabe onde está e se está em boas condições. E nós temos uma safra menor do que o consumo. Portanto, a tendência do milho, dependendo desses fatores, deve ser de alta. Nós imaginamos que os preços começaram a subir agora e devem ainda subir substancialmente, face que a importação de milho está hoje extremamente cara, pela dificuldade também de estoques mundiais, a falta de milho no mercado internacional, os preços realmente dispararam em todo o mundo. A região centro-oeste colhe este ano uma safra menor de soja. O que ajuda o agricultor é o preço em alta. A colheita da soja em Mato Grosso do Sul está atrasada. O excesso de chuva obrigou o produtor a deixar as máquinas paradas mais tempo no campo. Além do atraso, o estado colhe uma safra menor, 20% menos que no ano passado. A queda na produção foi provocada pela redução na área de plantio. Do ano passado para cá, Mato Grosso do Sul deixou de plantar 170 mil hectares de soja. Mas quem plantou está animado com a safra.
seu Arão Moraes, no município de Terenos, até já está gastando por conta. Comprou essa colheitadeira no valor de R$80 mil. Eu, acostumado a plantar soja, nunca tive uma produção tão alta como eu estou tendo esse ano. A chuva é boa, veio no momento certo, nós procuramos também plantar certo. Então, eu acredito que quem plantou bem vai colher bem, porque o tempo concorreu muito bem para que acontecesse uma boa safra. Você vai ver agora como está a situação em outro estado do Centro-Oeste, o Mato Grosso. No médio norte de Mato Grosso, a colheita já terminou. O trabalho ainda continua no sul do estado, onde falta colher 15% das lavouras. O Mato Grosso deve ter uma safra 24% menor do que a do ano passado. Os problemas foram as dívidas e a falta de financiamento. Sem o dinheiro dos bancos, a saída para alguns produtores foi antecipar a venda da soja. Com isso, eles conseguiram fazer o plantio. Mas agora, na hora da colheita, eles estão perdendo até R$4 por saca. Para plantar 850 hectares, o seu Hugo Berres vendeu a soja verde. Quer dizer, das 38 mil sacas que previa colher, ele comprometeu 16 mil na venda antecipada. A quanto que o senhor vendeu a soja verde? Vendi a R$7,50. E hoje, agora na hora da colheita, a quanto que o senhor poderia estar vendendo a saca da soja? Hoje nós estamos vendendo ele na faixa de R$11,50. A lavoura do seu Adroaldo tem 1.600 hectares. Ele custeou o plantio com recursos próprios. Mas apesar da alta produtividade e dos bons preços, o seu Adroaldo continua preocupado. Há 2 anos, ele fez um financiamento para comprar máquinas e implementos. E nesse período, a dívida dele aumentou 3 vezes. A agricultura é totalmente viável aqui na nossa região. Existe tecnologia, existe capacidade técnica, existe estrutura, até estrutura já existe. E a agricultura é um milagre de transformar insumos e trabalho em produtos para a agroindústria e alimentos para a população. Agora, o difícil é entender e aguentar. Aqui do outro lado, você tem os financistas e o governo que conseguem multiplicar o seu débito, conseguem multiplicar a sua dívida. Então, esse é um milagre que nós realmente não sabemos fazer. Esta semana a soja subiu mais 3% em média nas principais regiões produtoras do Brasil. Daqui a pouco, a sessão de cartas. Quais os principais cuidados com a saúde das ovelhas? O controle de uma doença da batata e o aproveitamento do excesso de capim do período das chuvas para alimentar o gado na seca. Voltamos já. A Globo, bola o que rola, sai de baixo. Luiz Gustavo, Cláudia Gimenez, Miguel Falabella, Marisa Hort, Araci Balabanian, Tom Cavalcante. As confusões de uma família capaz de tirar qualquer um do sério. Onde é que estão os meus brioches? Agora eu vou me preocupar com teus brioches, com o elemento querendo comer a minha broma. Sai de baixo. Hoje, depois do Fantástico, Globo e você, tudo a ver. É aqui, no escuro do motor, que Crazy Water detona o seu radiador. Detono mesmo. E que este marginal, petóio, entope as veias do seu carro. Drag car. Não se engane, esta mulher bebe muito. Adoro álcool e gasolina. E eu sou o detetive Pardal. E estou aqui para proteger o seu carro desta gangue terrível. Tudo na bem com Pardal. Preço. Diz que ultra barato, ultralar e lazer. Você liga hoje e recebe amanhã. Não perca esta oportunidade. Videocassete Philips. Com controle remoto, 4 cabeças, Pau-M, NTSC, além da limpeza automática das cabeças. Videocassete Philips, apenas R$ 439 à vista. Ou 7 fixas de R$ 74,57. Preço. Não perca essa oportunidade. Liga agora. TV 29 polegadas Toshiba, com controle remoto, som estéreo SAP, opções na tela, Pau-M NTSC, além do Sleep Timer.
TV 29 polegadas Toshiba, apenas 939 à vista. Ou 7 fixas de 159,51. TV 20 polegadas estéreo gradiente. Um controle remoto completo, TV monitor estéreo, tecla SAP, sintoniza 105 canais em VHF, UHF, TV a cabo, além de opções na tela. TV 20 polegadas estéreo gradiente, apenas 449 à vista ou 7 fixas de 76,27. E agora a ultra oferta do dia, micropressário Pentium 100 multimídia compact, apenas 3.399 à vista ou 6 de 566,50 sem juros. Ligue hoje até às 22 horas para 391-2010. Tendo à mão identidade, CPF, talão de cheques ou seu cartão de crédito. E receba o produto amanhã na sua casa. A Globo, bola o que rola. As aventuras do Superman. O Homem de Aço enfrentando um super gênio dos computadores. Como é que se sente sabendo que vai morrer? As aventuras do Superman. Episódio inédito neste domingo, depois de Sai de Baixo. Globo e você. Tudo a ver. Agora os cursos da semana. Seminário de hortaliças em Joinville, Santa Catarina, de quarta a sexta. Em Sobral, Ceará, curso de inseminação artificial em cabras e ovelhas de terça a quinta. Na Bahia, encontro de apicultores em Salvador, de quinta a sábado, e simpósio de café em Vitória da Conquista. Encontro dos técnicos em agropecuária em Mato Grosso, Cuiabá. Simpósio sobre recursos hídricos e desenvolvimento sustentado da agricultura em Viçosa, Minas. E de produção programada de hortigranjeiros na CAT, em Campinas, São Paulo. Carta de um criador de ovelhas de Minas Gerais. Ele quer saber quais os principais cuidados com os animais. A resposta vem do Instituto de Zootecnia de São Paulo. Doutor Carlos Frederico, o senhor Geraldo Magela Vieira, lá de Santa Maria de Suaçuí, de Minas Gerais, está tendo dificuldade de levar a criação de carneiro dele em boas condições de saúde. O que ele precisa levar em conta, basicamente? Olha, seu Geraldo, antes de mais nada, é preciso oferecer uma boa alimentação e água de boa qualidade para os seus animais. Feito isso, é necessário partir para um controle sanitário, né? Esse controle sanitário, ele aborda 3 aspectos básicos. São as vacinas, o controle das verminoses e a prevenção de doenças e medidas higiênico-sanitárias gerais. As vacinas, elas são 3 básicas, né? A aftosa, que é dada aos animais conforme a determinação da Secretaria da Agricultura, né? Época do ano e tudo mais. A do tétano, que a gente aplica uma vez por ano no rebanho. E a vacina poli, ela defende os animais de 3 doenças. Do carbúnculo citomático, da gangrena gasosa e da enterotoxemia. E agora, quanto ao controle de verme? O rebanho ele pode ser vermifugado, de uma maneira em geral, de 6 vezes por ano, de 6 a 4 vezes. Seguindo 2 critérios. Ou o critério das estações do ano, né? Início, meio e fim das secas e das águas. Ou você vai conciliar com o seu manejo, o manejo do seu rebanho. Sr. Carlos, e assim as condições assim, gerais de profilaxia e higiene? As condições gerais envolvem principalmente as instalações e os outros implementos que você vai oferecer para o seu animal. Ou seja, o coxo e o bebedouro, por exemplo. Eles têm que estar sempre limpos. Outro cuidado importante é a instalação de um pedilúvio na entrada do curral para evitar uma doença comum na época de chuva, a podridão dos cascos. Qual é a substância que tem que colocar na água? Atualmente nós estamos utilizando o sulfato de zinco, numa solução preparada a 10%. O sulfato de zinco ele tem algumas vantagens em relação ao sulfato de cobre que era usado antigamente. Ele é mais barato, não intoxica os animais e não mancha a lã. O Instituto de Zootecnia preparou um calendário com as épocas de vacinação e vermifugação. É de graça. Basta mandar envelope selado para Instituto de Zootecnia, Caixa Postal 169, Itapetininga, São Paulo. CEP 18.200-000. Instituto de Zootecnia, Caixa Postal 169, Itapetininga, São Paulo. CEP 18.200-000. Comida boa e barata para alimentar o gado durante o período de pasto seco.
A receita vem de Minas Gerais, onde os criadores estão substituindo a silagem de milho com sucesso. Em Minas Gerais, o gado que vai para os confinamentos ainda está nas invernadas, aproveitando o capim que cresceu no período de chuva. A entre-safra vai começar em 2 meses. A silagem de milho ainda é o alimento mais usado para engordar o gado, mas o custo de produção subiu muito. Cada tonelada sai hoje em cerca de R$15. Por isso, os pecuaristas estão procurando alternativas. A produção de feno tem sido a mais barata. O capim é cortado, seco ao sol, enleirado e em seguida uma empardadeira conclui o trabalho. Num dia, ela produz em torno de 40 toneladas. Este sistema custa R$30 mil, mas existem no mercado equipamentos mais simples e bem mais baratos. Além da facilidade de ser produzido, o feno tem ainda outras vantagens sobre a silagem. Depois de prontos, os fardos podem ser armazenados assim, a céu aberto, durante até 3 anos. A ação da chuva e do sol provoca uma perda de apenas 10% da massa. O valor proteico do feno é menor que o da silagem de milho. Para aumentar a quantidade de proteína, o pecuarista Neilton de Freitas faz a amonização. Ele usa ureia a 0,5%. Para um fardo de 400 quilos, são colocados 2 quilos de ureia misturados em 10 litros de água. A quantidade tem que ser exata. Ureia em excesso pode intoxicar os animais. Os fardos são regados com a mistura e cobertos com lona por 30 dias. Esse processo de amonização do feno faz com que essa proteína suba até 14%. O custo da tonelada de feno sai por R$4,27, quase 4 vezes menos que o custo da silagem de milho. O gado aceita bem o alimento, capaz de manter o ganho de peso em 600 gramas diários. Nós fazemos a complementação com sal mineral e um composto proteinado que vem através ou de farelo de soja ou de farelo de algodão. O consumo é muito pequeno, que redonda por volta de 300 a 350 gramas dia. Às vezes você alongou um período um pouco maior, o período de confinamento, mas com custo lá embaixo. Então o que interessa para a gente é o resultado final. Essa técnica é uma forma de aproveitar melhor o capim que sobra na época da chuva e falta na seca. Este folheto, que custa R$2, tem todos os detalhes sobre a fenação de capim. É um trabalho da UFLA, Universidade Federal de Lavras. UFLA, Caixa Postal 37, Lavras, Minas Gerais. CEP 37.200-000. UFLA, Caixa Postal 37, Lavras, Minas Gerais. CEP 37.200-000. Seu Daniel Oliveira de Almeida, de Esperança, Paraíba, enfrenta problemas na lavoura de batata. Elas ficam com a casca toda manchada. O repórter Sidney Máscio foi buscar a resposta numa região produtora. Seu Daniel, essa aqui é a fotografia que o senhor mandou pra gente. Agora dá uma olhada nessas batatas aqui, olha. Até parece que a fotografia foi tirada aqui nesse mesmo lugar, né? Pois é, quem vai responder a sua dúvida é o Dr. Zani Fabre, que é engenheiro agrônomo da SIDASC, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina. Dr. Zani, por que a batata fica desse jeito? Essa batata, ela tem uma bactéria que ataca essa batata. O nome dessa doença é a sarna. Porque essa bactéria provoca a sarna? A bactéria provoca a sarna. Seu Daniel, a batata fica toda deformada, a casca, inclusive com alguns buraquinhos. Ela fica com um tipo de cortiça. Agora essa batata pode ser consumida, doutor Zani? Pode, mas a dona de casa prefere uma batata com a pele mais lisa. Por que será que aconteceu esse ataque de sarna na lavoura do seu Daniel? Provavelmente essa lavoura foi usado muito calcário e essa lavoura, então ela está com teor, com pH muito alto. E a lavoura batata gosta de pH até 5,5, em torno de 5,5. Porque se passar disso aí, a bactéria desenvolve e ataca o tubérculo da batata. A bactéria fica no solo de um ano para o outro, seu Daniel. Por isso o senhor deveria fazer uma rotação de cultura nessa lavoura com gramíneas de preferência. E usar sementes que não tenham a presença da bactéria. Se a semente for infectada, vai pegar a lavoura toda? Vai continuar no próximo ano ocorrendo esse caso. E se ele plantar uma batata sadia num outro solo dele lá, com menos calcário, vai ter batata com essa qualidade aqui. A rotação, seu Daniel, pode ser com milho, por exemplo. Depois o senhor pode voltar com a batata. O endereço do Globo Rural é esse aí.
Globo Rural CEP 01150-900. Festas e exposições da semana. Exposição em Petrópolis, Rio de Janeiro, a partir de sábado. Começa quinta-feira a exposição de gado zebu de Uberaba, Minas Gerais. Ainda em Minas tem a exposição de Betim, de quinta a domingo. A Festa do Peão, em Monte Sião. E o Festival do Milho, em Brumadinho. Em São Paulo, Festa do Peão, em Palmital. Santa Catarina tem exposição da Terneira, em Tunápolis. Feira Agrícola, em Serra Alta. E a Festa do Milho, em Xanxerê. No Rio Grande do Sul, exposição de gado leiteiro, em Veranópolis. E mostra agropecuária, em Feliciano. E na Bahia, cavalgada em Maracás. Daqui a pouco, um novo caminho para a criação de peixes. A paixão pela pesca de fim de semana cria um novo mercado para os criadores de peixe de São Paulo. Depois dos comerciais. A Globo, bola o que rola. A garotada vai deitar e rolar com as aventuras de Pernalonga e seus amigos. Festival de Desenhos, neste domingo, 15 para as 10 da manhã. Globo e você, tudo a ver. Diz que ultra barato, ultra lar e lazer. Você liga hoje e recebe amanhã. Não perca esta oportunidade. Videocassete Philips. Com controle remoto, 4 cabeças, Pau-M, NTSC, além da limpeza automática das cabeças. Videocassete Philips, apenas R$ 439 à vista. Ou 7 fixas de R$ 74,57. Não perca essa oportunidade. Liga agora. TV 29 polegadas Toshiba, com controle remoto, som estéreo SAP, opções na tela, Pau-M, NTSC, além do Sleep Timer. TV 29 polegadas Toshiba, apenas R$ 939 à vista. Ou 7 fixas de R$ 159,51. TV 20 polegadas estéreo gradiente, com controle remoto completo, monitor estéreo, tecla SAP, sintoniza 105 canais em VHF, UHF, TV a cabo, além de opções na tela. TV 20 polegadas estéreo gradiente, apenas R$ 449 à vista ou 7 fixas de R$ 76,27. E agora, ultra oferta do dia, micropressário Pentium 100 multimídia compact, apenas R$ 3.399 à vista ou 6 de R$ 566,50 sem juros. Ligue hoje até às 22 horas para 391-2010. Tendo à mão identidade, CPF, talão de cheques ou seu cartão de crédito. E receba o produto amanhã na sua casa. Em 88, os jovens entre 16 e 18 anos conquistaram o direito de votar. Não deixe de exercer esse direito. Vote. É votando que a gente vai mudar a cara do Brasil. Leve a sua carteira de identidade ou a certidão de nascimento com uma conta de luz, gás ou telefone até a zona eleitoral mais perto da sua casa. Você vai tirar seu título de eleitor para votar nas próximas eleições. Exerça o seu direito. Mude o país. A Globo, bola o que rola. Ponto a ponto. Que aqui tem que ser bom debaixo d'água também. As provas mais alucinantes, agitando a galera, eletrizando uma super competição. Qual é o ponto radical dessa televisão? Qual é? Qual é? Ponto a ponto. Hoje, 3 da tarde. Globo e você, tudo a ver. Pesque e Pague é uma diversão que virou moda em várias regiões do Brasil. Funciona mais ou menos assim. Se você gosta de pescar, você paga para entrar numa propriedade cheia de tanques, diverte-se o tempo que quiser na pescaria e leva para casa tudo o que pescou. É essa diversão que está sustentando criações de peixe no Vale do Ribeira, em São Paulo, como conta o repórter Ivaci Matias. O Vale do Ribeira concentra um dos últimos redutos de floresta atlântica do estado de São Paulo. Do alto da Serra do Mar, brotam inúmeras nascentes, que escorrem pelos vales, formando riachos de água cristalina. As culturas tradicionais aqui são a banana, o maracujá e o chá. Há anos o Vale do Ribeira
mantém a fama de maior produtor de chá do país. Mas a crise do Oriente Médio e da União Soviética, principais importadores do chá brasileiro, afetou em cheio os produtores. Ricardo Kazuki, do município de Registro, diz que está colhendo o mínimo possível, porque o preço não compensa. O chá hoje em dia a gente consegue tirar o quilo a 6 centavos do real, enquanto que a gente conseguia a 40, 50, 60, até 60 centavos do real. Então nós estamos perdendo muito hoje, né? Quase não dá para sustentar a fazenda. Então temos que procurar novos recursos paralelos ao chá. Uma das alternativas dos produtores do Vale é a piscicultura. O Ricardo Kazuki acompanhou este grupo de produtores até o município de Cananéia para visitar a maior fazenda de produção de alevinos de água doce do estado de São Paulo. É a Fazenda Moano, que produz 1 milhão de filhotes de peixes como pacu, tambacu, tilápia, carpa e o bagre africano. Todos esses produtores fazem parte da Aquavale, associação criada para viabilizar a piscicultura no Vale do Ribeira. Seu Canai, quais são as dificuldades que a associação está enfrentando no momento? A associação está enfrentando, principalmente para os iniciantes, não ter recursos necessários para investimento. Esse é o principal entrave de desenvolvimento da atividade aqui na região. Um dos objetivos da visita dos produtores é conhecer o sistema de produção de alevinos da Fazenda Moano. O processo começa no laboratório instalado aqui. O dono da Moano é o Flávio Lindenberg, zootecnista especializado em piscicultura. Aqui ele tem matrizes e reprodutores de todas as espécies criadas no Vale do Ribeira. Esta, por exemplo, é uma fêmea de tambaqui, que está no ponto de desova. Com a ajuda de sua mulher, ele vai espremendo a barriga do peixe para liberar os ovos. Em seguida, o Flávio vai tirar o sêmen do macho. Neste caso, ele está usando um pacu para inseminar os ovos de tambaqui. O resultado será o tambacu. Qual que é a vantagem desse cruzamento, Flávio, do tambaqui com o pacu? A vantagem é que é um híbrido que dá aproximadamente uns 10 a 20% a mais de produtividade em relação ao pacu. Depois de misturar o sêmen, o Flávio coloca um pouco de água para hidratar os ovos. Depois do nascimento, que vai demorar quase um dia, ele vai passar mais 3 dias aqui até se desenvolver, principalmente o intestino dele e a bexiga natatória. Aí, a partir daí, ele está apto a começar a ingerir alimento natural. Então ele vai para o tanque, passa mais 30 dias até se tornar alevino. Depois de capturados nos tanques, os alevinos são trazidos para o laboratório para serem ensacados e entregues aos produtores. Com essa dose de oxigênio, eles estão prontos para aguentar uma viagem de 12 horas. Mas quase toda a produção é consumida aqui mesmo, pelos produtores da Aquavale. O Ricardo Kazuki está carregando sua caminhonete para iniciar a engorda de tambacus lá na fazenda de chá, no município de Registro. A viagem dura apenas 2 horas. A chuva sujou a água do tanque, mas isso não prejudica os peixes. O que não pode acontecer é a contaminação da água com resíduos tóxicos. Kazuki, você acha que o peixe pode vir a substituir o chá no futuro? Se o chá vir continuando do jeito que está, provavelmente o peixe vai substituir toda a cultura aqui de Registro. A família Jacó, tradicionais produtores de maracujá da região, está na piscicultura há mais de 4 anos. Hoje, estão fazendo a despesca deste tanque de tambacus. Os alevinos foram colocados aqui há 1 ano e só agora atingiram o ponto ideal para a venda no mercado. Os principais compradores preferem levar o peixe vivo. São os donos dos chamados pesque-pague, sítios de lazer
que recebem gente para pescar. Um costume que já virou moda. Só na Grande São Paulo existem mais de 300 pesque-pague. Eles preparam os tambores com oxigênio e carregam o mais rápido possível, para não provocar estresse dos peixes. Antes de surgir o mercado do pesque-pague, os piscicultores do Vale do Ribeira tinham poucas alternativas de comercialização. Hoje, vem gente de longe buscar peixe aqui. A maioria usa caminhões como esse, preparado para transportar 4 toneladas de peixe vivo. A abertura desse novo mercado está animando os produtores do Vale. Essa aqui é uma das maiores fazendas de engorda de peixes da região. Eles trabalham com 6 espécies diferentes e fornecem exclusivamente para os pesque-pague. Comecei a produzir peixe antes da chamada dita febre de pesque-pague. E nós tínhamos uma grande dificuldade de comercialização, fazendo com que o nosso peixe competisse com o peixe capturado, com peixe de mar. E trabalhávamos muitas vezes em peixarias, Semana Santa, em alguns picos, né, que tem no comércio de pescado. O pesque-pague, ele rompeu com toda essa linha de comercialização e ele conseguiu chegar direto no produtor, fazendo com que o produtor entregue um peixe diretamente para o consumidor. Pode-se dizer que financiou a formação, as construções da piscicultura do Vale do Ribeira. A carpa cabeça grande, de origem chinesa, é o maior peixe criado por eles. Para esse peixe, esse é um tamanho de comercialização. 3 quilos, 3,5 quilos, que é um tamanho de comercialização para este peixe. Os outros peixes engordados aqui são o tambaqui, a carpa espelho, o pacu, o tambacu e o bagre africano. Seu Otávio Simões é dono de um pesque-pague que fica num outro vale, o do Paraíba. Ele é freguês assíduo dos criadores do Vale do Ribeira. O bagre, pelo menos no meu pesqueiro, né, tem uma aceitação muito boa. O pessoal gosta do bagre? Gosta. Por quê? É um peixe briguento, né? Dá uma sensação boa na pesca, né? O Walter da Silva, mais conhecido pelo apelido de Maguila, é responsável pela segurança da carga. Maguila, qual que é o nome que você dá para essa parafernália toda aí que mantém o peixe vivo? UTI. Por que esse nome de UTI? É um oxigênio puro, né? Então ele é que nem aquário, né? Ferventa, aquelas bolhas de aquário, né? Então conserva o oxigênio na água, o peixe chega a vir. Seu Otávio, quantos quilos de peixe o senhor leva por semana para o seu pesque-pague? Na base de uns 4 mil quilos. E consome tudo isso numa semana só? Consome. Tem semana que preciso voltar para carregar mais uma viagem. Às vezes o senhor chega a fazer 2 viagens por semana? Viagens. Quer dizer que virou um vício mesmo a pescaria dele? Ah, virou uma febre. Bom, com o caminhão carregado, com uns 8 mil quilos mais ou menos, o seu Otávio agora vai pegar a estrada e vai fazer 350 quilômetros até chegar no pesque-pague. Seu Otávio, precisa de alguma licença especial para transportar essa carga? É necessário ter uma licença especial para o transporte do oxigênio. Ah, é? Não para o peixe? Não, para o peixe não. Vale a pena fazer esse esforço todo, seu Otávio? Eu gosto de mexer com peixe e... por mais que seja cansativo, eu estou sempre pronto para ir buscar o peixe. O maior movimento nos pesque-pague é nos fins de semana. Cada pescador paga R$20 de ingresso, com o direito de trazer a família e levar para casa tudo o que conseguir pescar. Ah, esse é grande. Esse é. O seu Nico é um dos pescadores mais habituais aqui no tanque. Ele vem da zona leste de São Paulo, do Tatuapé, que é um dos bairros mais populosos da cidade. Ele usa 5 varas
Precisa tudo isso, seu Nito? Não, só quando tá muito ruim. É? Quando tá bom, 2 varas é suficiente. É. Mas hoje parece que o peixe não tá querendo comer, não. Seu Otávio passeia pelos tanques para sentir o astral da turma. E você, Nico? Nada? Você não pôs mais peixe aqui, pô? Não põe mais peixe aqui. Mas O que é isso? só põe bagre. É? Precisa pôr pacu, tilápia. Muita reclamação, hein, seu Otávio? Realmente, os pescadores, por mais que eles pegam, nunca tá bom, né? Estão sempre reclamando, mas é tudo amigo da gente. A maioria, vamos dizer, mais de 90% sai satisfeito, entendeu? Porque pescar também é sorte, né? E tem o dia do pescador e o dia do pesqueiro, né? Para acalmar os ânimos, é só chamar o Maguila, que está sempre pronto para abastecer os tanques. Pode vir, Vitória. E agora, será que vai dar para pegar? Oh, mas sempre, se não pega, o que vale é a cuca. É o refresco da mente. Pescador que nem eu, que pegava tabarana no rio Tietê, pegava todos os peixes no rio Tietê, e hoje não se vê mais isso. Entendeu? Então, é uma beleza. Viu, seu Rodolfo? Agora foi. Ferrou mesmo? Agora ferrou. É que o anzol é de tilápia. Ó, faz uma pose aí pra fotografia, seu Rodolfo. É bagre mesmo, seu Nico? É. O senhor sempre pega, seu Nico? Toda vez que vem aqui pega, né? Pega na linha, não. Olha lá, aquele é um pacu. Olha lá, o pacu, olha lá, é bonito, hein? A falta de alternativa de lazer nos grandes centros acabou beneficiando os produtores de peixes do Vale do Ribeira e viabilizando muitos pequenos sítios que antes davam prejuízo aos seus donos. E enquanto existir represa e peixe para pescar, haverá sempre freguesia nos pesqueiros de fim de semana. Essa história do Pesca e Pague em São Paulo mostra que não basta o agricultor ser competente para produzir. Ele tem também que ficar esperto para saber o que o mercado está querendo. É assim que se ganha dinheiro, né? Um bom dia para você. Bom dia e até domingo que vem. Assista agora, Festival de Desenhos, classificação livre. Globo Rural. Oferecimento